Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar uma live aqui agora no canal Super Humano 360, né? Eu sou Otávio, consultor de alta performance, Otávio Reis. A gente vai tratar de um tema muito interessante. Estou esperando aqui uma convidada nossa que vai entrar. Guardar alguns minutinhos, pessoal. William, tudo bem? Estou vendo que você está aí. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje. Então, Carlos Oliveira, Nicolas Bardon, bem-vindos todos aí. A gente já vai começar, tá, pessoal? Estamos só esperando a nossa convidada entrar. Oi, Opa! Marcela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Pessoal, boa tarde. Eu sou Otávio Reis, né, dos programas Super Humano 360. Queria apresentar aqui para vocês uma grande amiga e uma profissional espetacular, é a Marcela Fabrício. Ela trabalha na parte de consultoria de imagem e estilo, mas também desenvolve uma técnica muito interessante, que é da morfopsicologia, né? E antes da gente conversar com a Marcela, eu vou explicar por que ela foi a nossa convidada de hoje. O nosso canal, a gente tem o objetivo de trabalhar sempre com superação. E superação envolve o quê? Expandir, sair da zona de conforto, descobrir técnicas novas, novas maneiras de você conseguir enxergar o mundo, sentir o mundo, fazer uma leitura da sua realidade, interagir na sua realidade. Então, tudo isso são maneiras diferentes aí para a pessoa aumentar a sua percepção de mundo, né, enriquecer as informações que você consegue ler. E a Marcela, ela trabalha com essa técnica da morfopsicologia que a gente vai abordar hoje. Então, primeiramente, bem-vinda, Marcela, ao nosso canal. E gostaria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal conhecer, saber um pouco a seu respeito. Otávio, tudo bem? Primeiramente, muitíssimo obrigada pelo seu convite, pela possibilidade de estar aqui. É um prazer para mim. Para as meninas que estão entrando aí, que são as minhas aluninhas ou contatos, o Otávio é um dos meus terapeutas, olha bem. Então, o convite para mim é extremamente especial, obrigada mesmo. Falando um pouquinho do que eu faço, trabalho nessa linha da consultoria de imagem, né? Como formação, então levando aí essa formação para o Brasil. E trabalho com a parte de morfopsicologia, que é uma especialidade aí, a Ana querida ali, ó, que é uma especialidade que une a biologia e a psicologia. A gente dá o nome de morfopsicologia, que é a análise das formas, né, junto ao seu movimento ali de psique. E esse é o movimento que a gente vai estar falando um pouquinho hoje, né? Falar dessa ferramenta, desse estudo científico aí que tem causado bastante curiosidade e que eu particularmente adoro. Para mim é um prazer falar sobre isso. Então, muito obrigada. Espero que de alguma maneira contribuir aqui com a sua audiência, né? Maravilha, Marcela, muito obrigado, bem-vinda, né, nos nossos dois canais aqui, porque está pegando o público tanto do meu Instagram quanto do seu. Então, o pessoal novo que não me conhece, sou Otávio Reis, e o pessoal que me conhece, a gente apresenta a Marcela Fabrício aí para a gente conseguir apresentar essa técnica maravilhosa, muito legal, que a Marcela é uma das raríssimas profissionais aí do país que trabalha com essa técnica. Eu queria primeiramente que ela dissesse para a gente em que consiste a técnica da morfopsicologia. Como que funciona? Em que consiste? Qual a base dela? Tá. Otávio, assim, ó, a morfopsicologia,
ela existe basicamente fundamentada por estudo científico desde 1932 por um psiquiatra francês que é o Dr. Louis Cormon. Ele foi o precursor desse movimento de morfopsicologia e ele testou essa técnica, essa ciência, por 40 anos num hospital psiquiátrico em Nantes. Dali começaram as bases, certo? Porém, o que a gente tem de estudos que ele mesmo trouxe é que a morfopsicologia remonta desde as épocas da Grécia Antiga ainda. Sócrates já falava, já trazia os movimentos de fisiognomia. Depois veio um pastor de Zurique muito importante na época que também começava a correlacionar as questões do psiquismo, a forma. E aí tudo isso veio caminhando. No pós-guerra, a morfopsicologia foi muito censurada. Por quê? Porque ela meio que direcionava de que maneira as pessoas elas tendiam a se comportar. E no momento em que a sociedade precisava se unir, era como se avaliar uma estrutura de uma pessoa que tem ali um traço mais cerebral do que emotivo, poderia não ser tão importante ou tão especial para aquele processo. Então, aquilo foi se fechando e depois voltou a acontecer de uma maneira bem especial. Na Europa, essa ciência é extremamente difundida, mesmo há muito tempo, né? Na verdade, o que a gente utiliza de ferramentas aqui no Brasil, por exemplo, para fins da psicologia, como o DISC, que é, né, uma ferramenta bem utilizada nessa análise comportamental, lá eles fazem análise morfopsicológica. Então, ela vem basicamente desse movimento bem antigo, mas em 1932 é que ela tomou forma. E aí a gente passou, ainda tem hoje, um deles, né, um desses cientistas muito movimentados e ainda vivo, que é o Dr. Julian Gabarret, que ainda dá sentido ao fluxo que o Corman deixou estabelecido. Então, eu costumo dizer que a morfopsicologia, ela é a gentileza do coração, porque é uma maneira muito empática de você se colocar na posição do outro, sabe? De você conseguir efetivamente entender, ouvir um pouco do que aquela natureza pode expressar através da face, onde nós avaliamos e contextualizamos, né? Olhando adquirido e inato, né? O que vem conosco do inato, que é todo o movimento psicológico e genético, e o adquirido, que nós chamamos de meio, que é o suposto presente. E assim a gente vai correlacionando essa face de duas maneiras, né? A gente faz um traço aqui de posição, dividindo entre presente e passado e avaliando o contexto facial integral como sendo o teu movimento ativo de dissimetria, ou seja, seus processos evolutivos, tá? Ele é basicamente assim. Eu acho, assim, muito interessante essa base e eu tive a oportunidade, gostaria de comentar aqui, de ver, às vezes, a Marcela comentando, né? A gente está vendo a foto de alguma outra pessoa e a Marcela falando, de algumas, às vezes, pessoas que eu conhecia muito melhor do que ela mesmo. E ela fala, tal pessoa é assim, assim, assado. Eu tô vendo a característica assim. Eu pensei, gente, mas ela acertou tudo, totalmente, né? E eu conhecia a pessoa a fundo e ela acertou totalmente como que a pessoa era, sem conhecê-la, né? Baseando-se apenas na forma do rosto dessa pessoa, né? E ali eu pensei, puxa vida, que leitura interessante, né? Que técnica interessante, porque ela permite para a gente, não só a gente ter uma leitura de como melhor se comunicar com cada pessoa, porque se eu sei que uma pessoa é mais emocional ou se ela é mais racional, eu já conheço a linguagem dessa pessoa. E isso te permite, né? Não é apenas ser um terapeuta para fazer análises da pessoa, é você no seu dia a dia conseguir fazer a leitura da pessoa para ter uma melhor interação. Então todo mundo que tem essas técnicas que desenvolve para uma melhor leitura do outro, como melhor me comunicar com o outro, como o outro entende melhor o mundo, né? O que toca mais essa pessoa, isso te favorece nos seus relacionamentos sociais, nos seus relacionamentos amorosos e nos seus relacionamentos profissionais, né? Por isso eu acho isso muito importante, né? E por isso a gente fez esse convite hoje, porque é uma técnica que permite às pessoas conhecerem melhor quem está ao redor delas, para saber melhor como interagir com elas, quais seriam as limitações, quais seriam as qualidades, quais os pontos que a gente pode se apoiar, né? Porque, apesar de parecer algo simples, uma leitura do rosto é extremamente complexo, na verdade, e nos fornece muitas informações, né? É algo muito, muito, muito interessante. Então é por isso que a gente está tratando desse assunto hoje, porque para aprender como uma técnica
pode nos trazer uma melhor maneira da gente interagir no mundo, no nosso social, no nosso profissional, no nosso relacional, né? Não apenas se a gente se interessa por ser um terapeuta naquela área, né? Mas para a gente aprender a lidar melhor com o nosso dia a dia, com as pessoas, né? Então, a minha próxima pergunta, né, que tem a ver com isso, eu acabei respondendo mais ou menos, mas a profissional da área é a Marcela, então gostaria que ela falasse um pouco, né, da maneira dela aí, como que isso pode ser útil no dia a dia da pessoa, né? Porque eu vejo dessa maneira que eu coloquei, você confirma isso, complementaria isso que eu acabei de falar, Marcela? Eu super concordo, tá? Super concordo mesmo. E eu quero só para responder isso com um pouquinho de pimenta, já que a gente está aqui para isso, né? Tem uma pergunta aqui, ó, que eu não vou deixar passar, que eu acho que ela é bem importante aqui, da Denise, que ela fala assim: Marcela, essa técnica tem a ver também com os temperamentos? Só para a gente dar sequência e não ficar essa dúvida para ela, né? Não é que tenha a ver com os temperamentos, mas há uma correlação. Exemplo, vamos pegar aqui o meu caso, né? Vamos jogar pedra aqui em mim, que é mais fácil, né? Você vê uma pessoa tônica, tônico do movimento de tonicidade de existir, e ao mesmo tempo, essa tonicidade que vem de um processo também tem uma forte expressão e tem um movimento presente de rosto. Então, eu sou uma pessoa dilatada do ponto de vista de extroversão dessa forma, certo? E ao mesmo tempo tônica. Então, é uma forma que está dilatada e ela tem tonicidade, como se ela tivesse força, vigor. Dentro da linha de temperamentos, se eu unir o dilatado com o tônico, você tem um sanguíneo, certo? Uma característica de um sanguíneo, quando a gente começa a entrar e falar um pouquinho dos temperamentos. É o sanguíneo, é o colérico, é o fleumático, é o melancólico. Você vai observar no contexto geral um colérico. Então, o que isso vai começando a fazer, entre aspas, né? A gente tanto avalia a forma, as características, e não tem como você não observar que essa forma é quem te direciona a um suposto temperamento, tá? Então, não é que seja efetivo. Ah lá, ela é uma sanguínea. Então, você tem dilatação e tem tonicidade. Dentro da morfopsicologia, nós diríamos que é um tônico dilatado, automaticamente sanguíneo. Agora, o que tem de bacana na morfo? Que isso aqui eu acho que é a cerejinha, Otávio. O que tem de bacana na morfo é que a gente possa ser sanguínea. Você sanguínea, eu sanguínea, por exemplo. Aqui na morfo você vê critérios de como utilizar isso ao seu favor. E de que maneira identificar isso nas pessoas sem precisar de questionário. Como ter uma ação ativa, rápida e eficaz quando você, olhando esse rosto rapidamente, já te traz os pequenos starts de como se comunicar melhor com aquele centro de interesse. Porque cada um tem o seu centro de interesse. E qual é o melhor formato para aquilo? Então, a morfopsicologia, ela permite traçar, passear por esses critérios. E você ter oportunidade de maneira consciente, localizar pontos de autossabotagem que você talvez não identifique, né? E a forma vai identificar isso. A gente costuma dizer que toda forma segue de uma função. Se essa forma é assim, ela tem uma função e ela vai agir de alguma maneira no seu psiquismo. Até, por exemplo, na hora que a gente fala das experiências, por exemplo, com ácido hialurônico, né, das harmonizações faciais, né? Sou a favor e sou contra. Depende do movimento, certo? Se eu vejo que é uma pessoa que sofre muito pela rispidez da fala, não consegue transmitir o que quer, porque ela não consegue conter a velocidade da fala, e quando vê já foi curto e grosso e imbatível, talvez eu sugira um ácido hialurônico no terço labial superior. Por que não? Né? Mas então ela tem aplicabilidade. E isso é o que me encanta na Morpho. Porque é como se ela unisse essas questões de temperamento. Por isso eu não afirmo que seja, porque não é uma ciência que eu possa comprovar, uma percepção. Mas a gente utiliza muito dentro do processo. Porque você correlaciona uma coisa e outra. É a mesma coisa de eu ver um fleumático. Se eu vejo uma retração lateral e eu vejo uma atonia, eu já sei que ele tem um movimento fleumático ou melancólico dele de existir, mais melancólico, na verdade, por dar aquela função. Ou seja, no momento introspectivo dele, ela pode, por exemplo, a Marcela aqui, ela pode super ter essa carinha altiva, impositiva, sanguínea. O sanguíneo é esse cara jogado, né?
o maxilar visível, um queixo projetado, o queixo já diz, né? Queixudo, ele vai para frente. Mas, quando você vira de lado, que a análise também é feita lateral, eu já não tenho mais um sanguíneo. Eu tenho uma realidade introspectiva melancólica, que talvez seja o processo pelo qual eu consiga tecer conteúdos profundos. E quando a gente entende isso, a gente começa a valorizar o potencial das pessoas para as variadas possibilidades no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal. Então, eu acho bárbaro, eu sou encantada, o Otávio sabe. Muito legal, gente, muito legal. Eu acho assim fantástico porque a princípio eu achava que era uma técnica apenas de análise, né, para você analisar a si mesmo e ao outro. Mas é uma técnica que também te permite a calibragem, o ajuste, né, como encontrar o seu ponto ótimo, como trabalhar aquilo que está te faltando, né? Então é uma técnica muito mais rica do que a gente imagina. Tem gente que confunde a técnica da morfopsicologia com aquela outra técnica daquela série Light to Me. Eu gosto sempre de especificar que são coisas completamente diferentes, né? Você não está analisando os micromovimentos ali da pessoa na hora e julgando, né? Não. A morfopsicologia é uma ciência, né? É um estudo, né? Temos pesquisas comprovadas. É diferente daquela outra técnica, né? Você poderia explicar um pouquinho para a gente a diferença para as pessoas não confundirem, por favor? Porque a gente tem ali o Paul Ekman, que fala muito dessas microexpressões. A gente vê o Light to Me, que eu acho que é o mais forte. Só que o que acontece? A morfopsicologia, ela não trabalha com nada isolado. Ela trabalha a complexidade do ser. Tá certo? Essa é a diferença da morfo por conta disso. Ai, Mari, eu não vi, já vejo ali, tá? A Mari que fez uma pergunta pra gente ali em cima. Quando a gente se atenta só ali às microexpressões, nós estamos falando de características. Mas, por exemplo, tô aqui na sua live, tô assim, ó. Tá? Isso não quer dizer que, muito provavelmente, eu esteja assim, porque eu tô desinteressada, mas esse ar-condicionado tá mega gelado. E eu fiz assim. Então, eu não consigo me ater só nessa linha. Uma microexpressão, para mim, eles trazem para nós o quê? Complementos de entrada. O que é isso? Eu olho uma sensação de neutralidade visual, de alegria visual, de nojo, de raiva. Agora, vamos lá. A raiva é super bacana. A raiva te encaminha para ação. Se eu tenho uma pessoa com a dificuldade de projeção aí, maxilar, de travado, de movimentado, e eu olho uma raiva visível em movimentos, essa raiva pode ser força para ele no agir. Então, eu não consigo ficar com uma expressão mega parada, porque a morfo, ela é a ciência da energia. Ao passo que se eu estou com uma dissimetria facial hoje, e eu tiver alguns acessos e ganhos evolutivos de algum processo, digamos que estou na terapia com o Otávio e consegui ter um salto quântico em alguns movimentos aí dentro dessa terapia. Por exemplo, possa ser que daqui 3 meses eu volto com o Otávio e a dissimetria que eu enxergava naquela realidade, naquele momento, já não tem a mesma proporção, porque a minha psique já conseguiu, de certo modo, lidar com aquilo de uma maneira menos imbativa e que me maltrate. Tá? Então, as microexpressões, elas servem como digamos assim, uma base sugestiva para a morfopsicologia. Mas a morfo, ela vai muito além. Porque a gente trabalha com todo o movimento evolutivo. Não existe face em... O que a gente fala é o seguinte. Então, tem face igual? Não é mais legal ser simétrico, né? Tem que ter totalmente tudo certinho, tem aquele negócio que tá bem bonitinho. Para nós, representa uma involução. O movimento é que se tem assim uma diferença, porque o que se está sendo visto é essa pessoa está em movimentação constante. Eu posso ter aqui um rosto extremamente tônico de um sanguíneo. Mas se eu olho o meu maxilar, tem um maxilar que ele está mais inchado que o outro. Certo? Se eu fosse numa análise fria, eu diria, a Marcela está num movimento de mais ação agora. Não é isso. Eu tenho que olhar junto a essa informação como estão os receptores da Marcela, como ela vê a vida. Olhos, janela da alma, né? Narina, o sentir e eu colocar isso de modo externado, esse processo para fora, como que eu deixo isso aqui? E a boca, o instinto, tanto que ele está no terço, está na parte de baixo, justamente esse terço mais
mais terra, que se relaciona com o pescoço de entrega. Então, não adianta eu, por exemplo, ter um mega maxilar marcado fazendo harmonização facial e o pescoço não dar sustentação para essa entrega. Aí eu começo a exigir demais, dar uma surtada, e eu expresso isso na narina que se fecha ou no olho que começa a descer. Por quê? Porque começa a ter exigências de uma realidade que eu não dou conta de psicossomaticamente entregar. É profunda. É bem profundo, né? Bastante informação, né? Para o pessoal que acha que é uma leitura direta e simples, tem muita coisa para ser vista. Para conseguir Otávio, esconder de você, tem que andar de burca, né? Otávio, eu acho o máximo, porque é natural que as pessoas façam o seguinte: Ô, Má, olha aqui para mim, me fala o que é. Não tem como falar o que é, não é assim. A gente para com critério. Olha só, você tá aqui, tô olhando para mim. Eu vou tacar a pedra aqui de vez que fica mais fácil. Como que eu me comunico com a Marcela, hein? Qual que será uma maneira mais assertiva de falar com a Marcela? Tô vendo que ela é dilatada, tô vendo que ela é tônica, mas eu vejo uma atonia também. Aonde? Nos lábios. Ué, o que isso quer dizer? Tá falando de todo aqui, o que essa boca quer falar? Talvez o seguinte: um temperamento, uma característica, uma personalidade tônica de ação, de entrega, de movimentação, aquela coisa que vai e vem, porém filtrando a sua forma de sentir. Exemplo, houve um óbito qualquer lá na minha família, não, eu me lembro, isso é um caso real. Eu estava muito sentida, emocionalmente muito, porque é uma pessoa amadíssima para mim. Mas o que eu fui fazer? Fui usar a minha face, ó, não é que eu queira. Raciocinei, senti dor. Entendi que eu tinha que conectar rapidamente, porque algo precisava ser feito, eu precisava acolher, receber, providenciar o que era necessário. Agir correndo a entrega, ó, porque meu rosto fala muito rápido. Sentiu, conectou, pensou rápido e já entrega. Aí vem o movimento da impulsividade. Fez todo esse processo. Aí acabou? Acabou. Agora esse terço que se destaca diz: agora você sinta, agora você vai sentir. Assim como para se comunicar comigo. Tem que tocar, de alguma forma, alguma emoção, um sentido emocional. Automaticamente, já em sequência, tem que fazer muito sentido lógico, porque eu correlaciono isso em 2 minutinhos, e já tem que ter aplicabilidade. Porém, olha que interessante. A fala não vai entregar assim, porque a maneira de sentir é mais fechada, as narinas são mais fechadas, elas não têm essa abertura, elas são mais fechadinhas. Ou seja, a fala vai sair com doçura de uma pessoa que vai ter empatia pelo processo para dizer que ela sofreu, para dizer que ela sentiu, mas ela antes vai ser prática e pragmática. Eu tenho que resolver isso, preciso dar conta nesse momento, depois eu vejo o estrago. Então, pessoal que querem se tornar amigos da Marcela, querem se aproximar, vocês anotaram a receita aí, né? Vocês perceberam como que tem que se aproximar, senão não dá certo. Tem que aproveitar todo momento, tudo é aprendizado. Ó, André, eu tô lascada, André. Eu vou passar a pergunta que a Mari fez. A Mari colocou a seguinte pergunta. A pessoa que faz uma cirurgia, né, plástica, uma correção qualquer, qual o efeito disso depois na morfopsicologia? Existe um impacto de quem faz uma cirurgia? Existe. O impacto é direto e reto. Simples assim. Se a natureza é sábia, vou dar um exemplo qualquer. Com o passar do tempo, todo mundo, vamos falar das mulheres aqui, é notório que a mulherada reclama porque essa pálpebra começa a ficar mais caidinha, certo? Fica mais molinha, fica mais caidinha. Por que isso? Porque o ciclo da vida está ficando menor, estamos envelhecendo. É necessário que você olhe para você e para a vida com mais doçura. Aquela pelezinha tende a ficar um pouco mais flácida, mais mortinha, para ela descer aqui um pouquinho e fazer peso. Porque o seu cérebro, neurociência, vai lá e diz: tudo que eu insiro pigmento e matéria, o meu cérebro faz a leitura e já me auxilia na execução que ele enxerga. Por exemplo, a morfomaquiagem. Por que ela faz parte do processo? Se eu vou para uma palestra do Otávio, e eu não estou no movimento de falar, estou no movimento de sentir, de ouvir, de observar. E eu venho aqui, eu sei que eu tenho uma dificuldadezinha de concentração, por exemplo, por ter olhos muito amplos. Vamos pensar assim. Eu venho, faço uma maquiagem mais carregada e mais firme nessa região dos olhos,
para que o meu cérebro leia que eu preciso me focar mais no movimento de olhar e perceber do que falar nesse momento. Certo? E o meu cérebro vai fazer essa leitura. Ao passo que eu vou lá e faço uma intervenção cirúrgica. Venho aqui, já sou uma pessoa mega exigente, dou uma puxadinha nessa palma. É simples e reto. Eu vou estar mais exigente comigo e com o outro, forçando um pouco essa natureza divina que me convida a olhar com um pouco mais de doçura para alguns processos. Então, a gente tem que avaliar quando é necessário e não. Porque tem coisas que são, sim, que fazem todo sentido e que é legal. Um muito redondo aqui, por exemplo, que só faz pelo outro, ele não consegue olhar para si, talvez eu orientasse, sim, a botar um pouquinho desse critério aqui, ó. Né? Essas marcaçõezinhas aqui falam de um grau de criteriosidade, exigência especial. E talvez com isso, a gente filtre um pouco esse doar e não receber. E isso auxilia emocionalmente essa pessoa, que quando dá demais, você pode falar da constelação, se não flui, né? Se o fluxo não é de ida e vinda, não tem uma hora que isso pesa, né? Você e a Mari, né? Vocês podem falar a mesma coisa, o rosto expressa. Isso fica visível, isso movimenta integral, tá? Eu tô vendo que a morfopsicologia tem aí, né, a morfomaquiagem, e as mulheres conseguem aí, né, usar várias cartas na manga, né, para tirar uma grande vantagem disso daí. Mas, por exemplo, e os cabra-machos, como que eles fazem? Veja o meu caso, eu não posso fazer um penteado. Se eu me maquiar, eu saio fora do meu eixo, né? Que artifícios um homem poderia ter? Porque a gente também quer tirar vantagens. Tá certo? Ó, vou dar um exemplo clássico para os meninos maravilhoso. O que é do instinto masculino? Faça maquiagem no Otávio. Eu tô te sacaneando aí, Otávio. Eu nem falei isso. Essa Mari não tem um pingo de respeito por mim. Olha, uma coisa muito bacana. Vou pegar isso de cara, assim. O que é do instinto masculino? Sem machismo, sem feminismo, sem nada. Vamos lá. O homem não é a entrega, né? Não é o macho, eu vou fazer, é o instinto de vai, não é? É isso aí? É isso aí. Aonde isso fica expresso nos movimentos do homem, né? E a gente tá falando de terra, se aterrou, qual que é? Terço inferior, ok? O que a gente faz para um homem no momento em que você nota que ele, poxa, pensa super bem, tem várias ideias, legal, raciocínio emotivo, aquele negócio fica bom, mas ele faz, não consegue botar o trem pra frente, começa, daqui a pouco fica com um monte de coisa engatilhada. Vou colocar barba nesse ser humaninho. Vamos inserir matéria e pigmento para acelerar a ação de uma entrega que ele precisa fazer. E isso tem a ver com tudo. Ao mesmo passo que se ele já é uma pessoa meio assim, e você bota a barba, aquilo se intensifica. Por isso, a amor tem que ser avaliada com critério e com responsabilidade. Nas turmas eu sempre digo isso. Muita responsabilidade. Mas no homem, por exemplo, a gente vai lá e insere uma barba, você está inserindo pigmento, informando ao cérebro que ele precisa agir no instintivo ativo e não ficar só na ração e emoção. Ele está dizendo, te convido a mesclar isso aqui. Tá? Então, é uma forma de a gente trabalhar com os meninos. Não, mas é uma informação muito preciosa. Na próxima live, não se assustem se eu tiver como um viking. Olha só. Olha, e Otávio, você tem um queixo muito importante, hein? Ó, tem garantias aí que se fizer vai se beneficiar. Nossa, então, ó, vou me beneficiar. Vá que vai dar certo. Depois você conta pra gente. Vou contar. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Pergunta aí, vamos ver. Tá. Então, pelo que a gente entendeu, dá para você observar, né? Você já explicou isso, a evolução sua ou a própria evolução da outra pessoa através da morfo. Então, você pode, X em X tempo, tirar fotos, por exemplo, e acompanhar uma evolução sua na vida. Seria isso? Perfeito. Aliás, eu oriento. Se as pessoas puderem fazer isso, é extremamente importante para que isso vá fazendo cada vez mais sentido para ela possa ver. Porque tem gente que é do ver para crer, né? Os cerebrais, eu sugiro que façam isso com bastante propriedade. Por quê? Porque ele vai avaliando. Se eu pegar, gente, o meu rosto há 10 anos atrás, sem brincadeira nenhuma, eu hoje sou uma protuberante. Eu era redonda. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que o meio exigiu de mim criteriosidade, proteção, entrega, velocidade e eu simplesmente obriguei a face a entregar. Eu só não escondo isso quando eu, obviamente, estou de lado, porque ali fica extremamente visível que existe um outro movimento por trás disso. São as faces, né? A gente fala que são as personas que nós colocamos pelo meio. Então, isso se modifica muito. Mas para não ficar assim falando meio, deixa eu só falar uma coisinha antes, Otávio. O que a gente olha? Existem 4 leis dentro da morfopsicologia. Uma delas, né, que é a da dilatação, uma da retração, da tonicidade e da atonia. E existem zonas, entre aspas, terços, né, pelas nomenclaturas, que são desse início de olho aqui, ó, desse canto superior para cá, a gente chama de zona cerebral, tá? Pessoas que precisam de mais movimentos racionais, mais lógica, mais coerência, talvez mais céticos em relação às coisas. Quando a gente pega esse terço do olho, da parte inferior até esse início de lábio aqui, ó, parte superior, que vem pra cá, ó, certo? Orelha, ó, ok? Vem isso aqui pra cá. Nós temos aqui o que a gente chama de zona afetiva, tá? Que se trata mais das emoções, por que ela tá centralizada? No olho e na narina, certo? Ó. E a gente tem a última zona, ou último terço, que a gente chama de instintivo ativo, que é isso aqui, ó. Desse canto inferior da boca, né? Vou pegar esse pontinho aqui do lábio, então lábio inferior, pra cá, ó. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, então são os 3 terços. Aqui um, aqui outro e aqui outro. Cerebral, afetivo e instintivo ativo. Mais pra terra, mais entrada. Se a gente fosse falar dos chakras, que não vem muito ao caso agora, mas a gente teria aqui um movimento importante. Aqui nós estamos lidando com o pulmão, com o coração, com uma série de coisas aqui presentes nessa relação. Aqui, inclusive, com o instintivo ativo, que a gente fala de prazeres, sexo, comida, bebida e por aí afora, viagens, enfim. E a gente fala desse movimento conectado para o céu, né? Em relação ao cérebro e aos processos. Tem até uma coisa que eu brinco muito, que são essas entradinhas, que às vezes a gente tem que começa a queimar por faces e o cabelinho cai aqui. Tem uma super explicação para isso também. Porque aqui a gente trabalha muito aquecimento, dependendo da realidade da pessoa. Tem gente que fica careca quando usa muito o cérebro, sabe, Otávio? E aí o negócio é assim, entendeu? Mas eu nem tenho as entradinhas, né? Não, porque já tá tudo aberto. Já nem se vê mais, né, Otávio? E aí, então, a gente faz essa primeira base. A outra é o seguinte. É como se a gente pudesse pegar aqui e dividir essa face ao meio, tá certo? Bem meio mesmo. E aqui a gente enxerga um lado, que é o lado esquerdo, e um que é o direito. O esquerdo a gente chama de hereditário, de adquirido, de inato, que é o que você já traz das suas bases. Nós costumamos dizer que até 17 gerações anteriores a nossa está presente, mas de base são 3, no mínimo, tá? E o terço, que é o lado de cá, a gente fala do presente, que é o seu movimento adquirido. Lê-se livre-arbítrio. Personalidade, seu movimento de correlacionar o que você veio por essência trazendo, que natureza divina de essência é essa nesse lado, e que característica de personalidade para trabalhar o meu livre-arbítrio de entrega. Dentro disso, quando a gente divide isso aqui, é que nós identificamos uma coisa chamada dissimetria. Um olhinho mais aberto ou mais fechado, um olhinho, entre aspas, mais mortinho ou mais vivaz, mais com brilho, uma narina, uma entrada maior ou menor, uma bochecha, que fala também de um movimento presente das emoções, tá? Essa bochechinha aqui tem um detalhe que eu vou jogar pedra. Isso aqui é uma pessoa que intelectualiza até a emoção. A pessoa acha que é o máximo isso aqui. Aí vai lá e faz aqueles negócios lá, como é que chama aqueles negócio facial lá? E depois esquece que ela vai ter que lidar com esse novo movimento. Por isso, você vai fazer uma cirurgia bariátrica e o cara diz assim para você: olha, sugestão, procure um psicólogo, um psiquiatra para lidar com a sua nova forma. Porque o que está aqui guardado em 30 anos, não vou falar 40, que vai ficar foda, não precisa disso, né, Otávio? Agora vai se modificar e você vai ter que assimilar isso na razão, na emoção e na sua entrega. Você dá conta? E aí vem os suportes terapêuticos do Otávio, que, aliás, é brilhante, né? Então, a gente avalia isso, assim como o lábio. Você vai ver que, às vezes, um ladinho do lábio levanta mais aqui,
outro menos, ou um aqui desce mais ou menos. Aqui a gente está falando de uma fala. Pra vocês terem uma ideia, aqui a gente é a maneira de comunicação, né? Esse coraçãozinho aqui, a gente entende que é um senso estético apurado, certo? Mas também do ponto de vista da fala, a gente vê a rispidez ou a doçura de uma fala pela carninha dessa região aqui, tá? Um dos critérios, claro, né? E em especial a distância desse nariz para essa boca. Quanto maior a distância aqui, ó, mais a pessoa tem possibilidade de raciocinar um pouco para falar e não ser tão ríspido, tá? Agora, você imagina... Não precisa esconder os beijos, não, que eu já vi, tá, Otávio? Já era. Então, tem muita relação. Assim como esse queixo aqui, pontudo, tudo vai sendo conversado. Assim como você vê numa face ampla, um nariz mais delicado e fino. E aí? Como é que eu sinto isso, hein? Uma pessoa tão expansiva com um nariz delicado. O que isso causa nessa persona aqui presente? Então, a gente avalia isso. Os terços, o meio, as dissimetrias, como isso se processa, e a lateralidade. A gente vê muito essa movimentação de lateralidade aqui, porque olha só, olha o nível de projeção desse queixo aqui, certo? Que a gente olha com análise aqui. Olha como ele de lado não tem essa mesma projeção. Na maneira de me relacionar sentimentalmente, talvez eu seja mais passiva. Ou, como eu intelectualizo bem as emoções, talvez eu ainda me movimente ativamente. Ou, né, possibilidades. Entendendo tudo isso, você concorda que é muito mais fácil de eu lidar com a outra pessoa, de eu compreender a mim e ao outro e poder ter harmonia numa relação, seja ela relacionamento afetivo, seja ele relacionamento profissional, de amizade. Imagina eu poder me comunicar com o Otávio de uma maneira que eu sei que é gentil para a alma dele, que eu sei que ele vai aceitar de uma maneira mais bacana, a fim de ter um ganha-ganha para as duas partes, do que se eu não conhecesse isso e fosse só na minha forma de sentir, sem respeitar aquela natureza. E é por isso que eu falo que morfo é vida. Porque a gente consegue ser empático com nós mesmos, sem aquele chicotão ativo de 50 vezes por dia, e com o outro. Porque o que move o Otávio não é o que move a Marcela. Mas nós precisamos nos comunicar. Eu tenho negócios com o Otávio, vamos lá. E aí? Como que eu levo o Otávio e a mim mesma ao ganha-ganha desse processo? De uma maneira gentil e solidária, que eu digo empática. Porque eu estou respeitando as características de ser e existir do Otávio. Certo? Eu não sei se para você vai fazer sentido, Otávio, terapeuticamente, porque eu acho que você deve estar conectando um milhão de coisas legais aí. Mas a Morfo faz todo esse viés e te diz o quê? Te dou aqui uma ferramenta para que você consiga se relacionar melhor com você, com as pessoas, se aceitar melhor, porque você veio assim, é assim que você está nesse movimento. Te ensino a lidar melhor com isso, te trago autoconhecimento desse ponto de vista, te trago vantagens competitivas, porque você, passando a agir respeitosamente com o outro e com você, a fluidez vem, né? A gente consegue se movimentar isso. Então, eu acho que a Morfo traz ferramentas que são poderosíssimas. Eu, por exemplo, nas minhas aulas eu falo sempre, foi o marco da morfopsicologia para mim, foi aprender a lidar com a Giovana, minha filha. Para mim, foi a coisa mais expressiva. Assim, me tocou muito porque eu passei a entender uma coisa que eu não entendia e exigia dela. Né? E olha que eu exijo bastante. Então, você imagina, coitadinha. Né? E quando a gente começa a ter essa consciência, gente, é vida. Porque aí você não é só uma relação de mãe com filha, é uma relação de amizade, de respeito, de cumplicidade, né? Você passa a ter possibilidade de enxergar aquela alma sem simplesmente mando, mas como troca. Ela tá aqui comigo no movimento evolutivo, eu e ela não tá comigo aqui à toa, né? E a Morfo traz isso. Então eu realmente me apaixonei pela técnica e acho que todo mundo deveria ter o direito de fazer em algum momento, de conhecer um pouquinho isso, que é rico, sabe? É rico. Talvez a gente leva anos na análise, e uma face já demonstra para você em 15 minutos algumas tendências que você pode se trabalhar com a ajuda de um profissional, claro. O que eu acho muito legal
e faz parte de um grupo de técnicas aí que me surpreendeu muito positivamente, né? Para quem me conhece sabe que eu faço as minhas leituras do outro usando muito a minha sensibilidade, a minha percepção do campo biomagnético, energético, a aura da outra pessoa, né? Então, eu me conecto muito por empatia ao universo da pessoa para ter aquela leitura do que ela sente. Não é como o Otávio vê essa pessoa, é como eu sinto o universo dela, como que aquela pessoa vê o mundo, como que ela sente. E durante muito tempo eu falava assim, essa para mim é a minha melhor maneira de se ler o mundo, essa é a minha técnica de utilizar isso. E eu comecei a ser muito surpreendido ao entrar em contato com outras técnicas, tipo com a morfopsicologia, por exemplo, como você fez leitura de outras pessoas, né, na minha frente, eu presenciei, eu falei assim, gente, eu não conseguiria tão rapidamente ter feito uma análise tão precisa usando apenas a sensibilidade. Foi muito direta. Percebeu que precisa ser calibrado, às vezes, em questão de 1 minuto de olhar. Né? Eu levo mais tempo que isso na minha conexão para perceber o que tem que ser calibrado. Né? Então, tem uma série de técnicas, dentre elas a morfopsicologia, que eu acho que são muito aplicáveis para a pessoa ampliar a percepção dela da realidade e saber também onde ela pode se ajustar melhor, ajustar a si mesma e ajustar o relacionamento dela com o outro, né? Porque quando você ajusta essa sua maneira de se relacionar, falando a linguagem do outro, tudo se passa muito melhor, porque você compreende melhor o outro e você compreende melhor a si mesmo. Então fica muito mais fácil ajustar. É até por isso que a gente teve essa ideia de ir no Super-Humano aqui 360, a gente fazer esse tipo de live, né? Apresentando algumas técnicas que são interessantes para ampliar essa visão, para você mesmo se ajustar, né? E para quem está interessado, gente, eu vi as pessoas perguntando onde que é o curso da Marcela, é em São Paulo. Se eu não me engano, a Marcela dá curso no Brasil todo, né? Eu não sei, eu gostaria que ela falasse isso, eu acho que é uma oportunidade dela apresentar o trabalho dela, que é magnífico, que eu acho espetacular, e que eu vejo que as pessoas que eu conheço, que fizeram um curso com ela, e chegaram a trocar ideia comigo de análise das coisas e de situações, foram muito precisas depois desse curso, colocando as análises dela de certas situações. E mesmo falando de mim, né? Eu tenho pessoas que chegaram para falar comigo, a meu respeito, a você, isso, aquilo, depois que tinham feito o curso com a Marcela, e foram extremamente precisas na leitura, nas informações que passaram. Eu achei, sim, bem legal. Então, eu acho muito válido, né? Eu acho que é algo que amplia a sua visão de mundo, é algo que permite o ser humano melhorar a si mesmo, melhorar a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o outro, né? E é algo que tem poucos profissionais que dominam essa técnica no Brasil, pelo menos, então é algo que eu acho que tem que ser mostrado, tem que ser valorizado. Eu gostaria que a Marcela falasse onde que ela está dando o curso, falasse um pouco do trabalho dela, para que as pessoas pudessem ter acesso a esse trabalho que eu acho maravilhoso. Ai, Otávio, obrigada mesmo. Assim, ó, gratidão profunda pelo teu carinho e eu sei da sua criteriosidade e o seu movimento aí tão lindo com o ser humano, né? Já super fala super ser humano aí, então muito grata mesmo por essa possibilidade. Eu tenho levado essas técnicas, essas ferramentas, essa ciência pelo Brasil mesmo. Eu fui definindo algumas capitais. Eu estive em Campo Grande aí nesse que você acabou de falar no começo de março. O segundo já seria agora em São Paulo, dia 28 de março. Mas por conta dessa questão, os espaços estão fechados, eu não fui. Mas eu tô com uma agenda já até julho bem estabelecida, sabe? Bem estabelecida mesmo ali. E eu estou pensando nesse movimento de corona em fazê-lo online também. Só que não online gravado, online ao vivo, tipo grupo fechado e com acompanhamento, caso isso comece a demorar de realmente se colocar novamente. Mas eu faço fisicamente pelas capitais. Então já tem ali Acre, tem Paraíba, tem Ceará, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Londrina, Paraná, né, que é Londrina. Então, assim, eu tô levando e movimentando assim, e aonde tem demanda, eu tô ouvindo, validando e vendo como vai ser. Tipo, ia ter uma agora em Brasília também, e a gente tá segurando por conta disso. E se isso se estender muito tempo, eu tenho pensado em fazer com grupos pequenos, fechados, de acompanhamento aqui. E Curitiba, que a Norminha tá falando, verdade, Curitiba também. Então, eu estou bem encaminhando nesse sentido. Eu acho que todo mundo tem sua missão na vida, né, Otávio? E já falei para você algumas vezes aí nas nossas terapias que eu tenho um chamado muito grande assim no meu coração em relação a isso, porque eu acho que é muito amorosa, que é muito afetiva, que é muito empática e que a gente tem
que sim propagar, né? Esqueci não, princesa, a Norminha ali, você esqueceu. Esqueci não, é que o negócio tá rápido. A gente vai para Curitiba, aliás, eu adoro Curitiba. Ah, com certeza, Paty, tô pertinho de você aqui já no Ceará. Mas é isso, Otávio. Então eu tenho trafegado assim, tenho levado sim. Eu quero nesse ano expandir muito essa possibilidade da Morfo, porque eu tô levando ela de uma forma bem bacana e ela pode ser muito intensa. Então eu tô levando de uma maneira que eu entenda que as pessoas, por não conhecerem ainda, precisam assimilar. Então ela é muito prática, ela tem todo o seu movimento técnico, mas eu trago também muita prática para quem fez e pode dizer. Elas exercitam muito esse olhar, porque é como eu disse, né? A gente precisa olhar para esse ser humano sem botá-lo em caixinhas. E é isso que a morfopsicologia faz. Sem botar ninguém em caixinha. Não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio, não tem melhor ou pior. Existe um ser humano em uma busca constante de ser, de existir, de, enfim, se relacionar, de se correlacionar consigo e com o outro. O que a gente não entende é que muitas vezes, por exemplo, sem olhar essa lateralidade aqui, que é a sua suposta essência, a sua criança interior, né? Seu movimento, não vou nem falar criança interior, mas tem outras coisas aí. Às vezes a gente está numa fase, num movimento de social, de entrega, de mundo, tão diferente desse outro essencial, da sua essência, que aí começam a surgir as patologias. As patologias surgem e a gente começa a ver indícios dela ali, né? Assim como no rosto você consegue ver traços de um narcisista, você consegue ver traços de um psicopata, você consegue ver vínculos e critérios de neurose, que você tendo consciência já pode auxiliar, né? Já pode, de alguma maneira, estar atento àquilo. Então, quanto menos a gente se conhece, acaba que a gente faz mais força para supostamente desenvolver o que a gente acha que tem que ser. E acaba que fica aquela briga de lobos e duelos, né? De luz e sombra, de yin e yang. E a gente vai longe, né? Mas por quê? Porque falta esse autoconhecimento. E a Morfo é uma técnica de autoconhecimento extremamente prática, profunda e linda. Porque ela é amorosa. E é isso que me encantou nela. A amorosidade. É uma entrega que você faz com o coração... com o seu movimento generoso em cada processo. Mas eu sempre digo uma coisa, como tudo em qualquer profissão. Tem que ser usado com ética e bom senso. Porque não é previsão de futuro, eu gosto de deixar isso bem claro. Não tem nada a ver com previsão de futuro. A gente fala de possibilidades, né? E não é para taxar ninguém disso ou daquilo, porque se a pessoa não sabe utilizar, qualquer ferramenta que você der na mão de uma pessoa, vamos lá, pega um sociopata, ele vai usar diferente, ele pode manipular pessoas. E não é essa a intenção, né? O movimento aqui é conhecer, se conhecer e entrar na ferramenta que, ao meu ver, é a ciência que mais te permite entrar em processo de empatia. Porque a gente ouve muito falar, seja empático, mas tá, e como é que eu entro nesse negócio? Ah, não, ouça, presta atenção, fique em silêncio. E a pessoa tá falando e minha cabeça tá rodando 10 coisas enquanto ela fala. Como é que eu consigo entrar nessa empatia? E a Morfo, ela meio que te joga dentro dela, porque você não tem saída. Você tem que olhar aquilo, ver, aceitar ou não aceitar e lidar com aquele movimento. E se você resolver não lidar, é só você observar. A dissimetria vem. O bom é que a gente vai corrigindo as dissimetrias, estabelecendo novas para o processo evolutivo ser constante e passar a ser harmonioso, equilibrado. Então, eu acho que é basicamente assim. Perfeito. Bom, eu vou para as minhas considerações finais aqui, né? Eu acho deu para a gente ter aqui no canal, no Super Humano 360, a nossa ideia aqui, para quem não conhece, é trabalhar com a superação do ser humano. Sempre superação. É que a pessoa de hoje seja sempre melhor que a de ontem. Isso é algo que eu tenho que ser exemplo daquilo que eu prego. Então, que o Otávio de hoje seja sempre melhor do que o Otávio de ontem. E nesse sentido, é em todas as áreas.
é na parte esportiva, é na parte da alimentação, é na parte emocional, eu comigo mesmo, é na parte relacional, eu com o outro, é na parte de desenvolvimento das suas faculdades extrasensoriais, da sua sensibilidade, é na parte do desenvolvimento de outras técnicas que venham a me permitir ter uma leitura do mundo mais ampla, mais justa, mais certeira, para que eu possa construir a minha realidade com mais consciência, sabendo exatamente para onde eu quero direcionar a minha realidade e verificando sempre se está tendo coerência entre qual é o meu objetivo, qual o meu sentimento, qual o meu pensamento, quais as minhas atitudes e se o meu campo vibratório está correspondendo a tudo isso. Né? Por isso que a gente começou essa série hoje, a nossa primeira live nesse sentido, de técnicas para ajudar nesse sentido, com a Marcela, né? Então, eu gostaria de agradecer profundamente aí a Marcela, né, por ter se disponibilizado, fazer a apresentação do trabalho dela. Agradecer profundamente a todos vocês, né, que estão aí assistindo, que estão dispostos a buscar coisas novas, a buscar conhecimentos novos, a melhorar a si mesmos, né, a ter uma melhor leitura do mundo, a ter uma melhor leitura de si mesmo, a ajustar, né? E é sempre importante, né, quando a gente se torna exemplo de uma melhora na gente mesma, que a gente consegue melhorar as coisas ao nosso redor, não é querendo que os outros melhorem, é a gente mudando a gente mesmo. E quando a gente melhora, isso gera uma ressonância ao nosso redor e as pessoas começam a querer se espelhar nessa mudança que aconteceu na gente, né? Então, os nossos pilares do nosso canal são esses: você melhorar cada área da sua vida para você poder avançar sempre como um todo, para que você esteja sempre melhor, fora da estagnação, porque a vida é movimento, é fluxo de dar e receber, é uma melhora contínua, não é estagnação de maneira alguma. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, meu agradecimento especial aí à Marcela, muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa nas suas considerações finais, fica à vontade agora. Obrigado. E eu quero sim, Otávio, super agradecer. Quero agradecer as meninas que estão aqui, que vieram. A Denise, como ela estava falando, eu estou vendo, eu não estou conseguindo responder, mas né, não conheço pessoalmente e já é um prazer. A Rita, a Norminha, a Ná, enfim, todo mundo. E meninas, aproveitar para dizer para vocês o seguinte: vocês sempre me perguntam o que eu faço, como é que é, né? Como é que eu cuido desse movimento de autoconhecimento. E eu não posso deixar de dizer para vocês que o Otávio é uma pessoa em quem eu confio muito as minhas profundezas, né? Tudo que tem muito interno, muito pesado e que me ajuda a colocar para fora todas essas questões. Então, sigam mesmo o Otávio. É uma pessoa que eu indico, recomendo e eu de fato eu utilizo do serviço dele. Eu me beneficio de todo o potencial que ele tem para entregar, porque eu desejo evoluir e vejo o Otávio com uma entrega muito generosa. Muito, muito mesmo. Então, assim, sigam porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Os conteúdos que ele traz aqui são conteúdos, sim, que movimentam vocês a um processo de expansão da consciência, de equilíbrio entre as coisas. É uma pessoa em que você pode, de verdade, assim, sentir-se acolhida. Eu encontro muito acolhimento no trabalho do Otávio, que é sério. Isso, para mim, vocês sabem que é muito importante. É um trabalho sério, é técnico, é movimentado em prol de realmente entregar coisas com muita qualidade de entrega e amorosidade, gente, porque um terapeuta tem que ter essa amorosidade presente. Eu afirmo para vocês que a face dele me mostra que ele tem isso, viu? E na prática eu sinto isso. Então eu recorro mesmo. Não tem uma vez que eu vá a Campo Grande que eu não recorra ao Otávio, porque é um trabalho fabuloso que ele faz. Então, quero agradecer a todas vocês, mesmo pela oportunidade de a gente estar aqui. Peço para que vocês sigam ele, porque vocês vão gostar. E, Otávio, eu só posso dizer assim, gratidão profunda e eterna por essa possibilidade linda de me permitir falar um pouquinho de alguma coisa que eu amo tanto, ainda mais com você, que eu admiro tanto. Então, era uma super responsabilidade para mim aqui falar sobre isso, né? Então, eu agradeço, assim, de coração mesmo, assim, de coração aberto, assim, muito grata, de verdade. Você trabalha numa ressonância linda. Aliás, eu preciso fazer uma observação da consultoria de imagem amorosa. Você percebeu que nós estamos de azul sem combinar? Pois é, eu nem tinha percebido. Lembra da ressonância? É verdade. As entregas são amorosas e desejam expansão. Você vê que o universo traz, né? Traz e acolhe. E esse azul, você sabia que é o acesso ao divino?
né? Namastê. Obrigada, gente. Era isso. Queria agradecer mesmo. De coração. Gente, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês aí. É maravilhoso estar com vocês, essa oportunidade de troca, de aprendizado para todos nós, porque tudo é uma troca, tudo é conexão, né? É uma coisa verdadeira. Agradecer mais uma vez a Marcela, que é uma pessoa, além de ser uma profissional fabulosa, maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, né? Então, vale a pena demais conhecê-la, vale a pena demais conhecer o trabalho dela. E é isso aí. Eu agradeço. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau.